professor, iPhone 7, eu só sim... Cadê? iPhone 7, eu só sim do alto-falante de cima e o de baixo, mas o microfone não funciona, nem o gravador, nem na chamada. O Wi-Fi está funcionando, ok. Eu tirei o codec e fiz o jumper. Verifiquei o GNDs. E às vezes soltam, mas mesmo assim o microfone não voltou a funcionar. Tem alguma dica ou sugestão para resolver o problema? Cara, primeiro, se o áudio, todos os áudios estão funcionando e só o microfone não funciona, a gente toca o flex. Beleza? Pega um flex para testar. Testou o flex, o microfone não está funcionando, a gente vai analisar a linha do microfone. Certo? A gente vai analisar a linha do microfone. Se todos os áudios funcionam, na ligação ali tá tudo beleza, só o microfone não funciona, troquei o flex, então a gente dá uma verificada na linha do microfone primeiro antes de tirar codec. E às vezes a gente tem algum problema. Se a gente vai medir e ver que tem uma desconexão, né, de, por exemplo, do microfone até o codec, coisa do tipo, então a gente vai e tira o codec. Mas se a gente tem um curto, alguma coisa meio esquisita, a gente pode estar verificando a linha, certo? Ou se eu tenho uma linha aberta e de repente eu tenho ali um filtro no meio, né? Vamos verificar isso, tudo mais. Sem contar também, né, que a gente deve verificar os pads, né? Todos eles, são 4 pads que devem ser feitos para certificar que realmente não tem problema lá. Certo? Então, não sei o que você fez até agora, mas se você ainda não testou um outro flex, eu testaria o outro flex. Inclusive, eu estava até aqui com o da minha filha é um iPhone 7. E aí, o que acontece? Não estava funcionando o microfone, né? Então, antes de eu fazer o codec, eu peguei um flex, troquei o flex e o microfone funcionou. Beleza? Então, nem tudo vai ser codec, certo? Posso fazer condução reversa em malhas de comunicação, pois me informaram que eu não poderia injetar tensão nessas malhas. Aí a condução injeta 1 volts, não é isso? Cara, mas a tensão, cara, essa tensão que a gente injeta com condução reversa, ela tem uma corrente muito limitada, certo? Por exemplo, vou fazer uma coisa básica aqui para você entender. Se você pegar em um fio de 220 volts, a tensão ela mata ou a corrente elétrica é que mata? Vou fazer essa pergunta para vocês. O que mata? A corrente ou a tensão? A corrente elétrica. A corrente elétrica que mata, certo? Se a corrente elétrica que mata, então a tensão, ela por si só, sem corrente, não tem nenhum dano. Beleza? Então, na lógica, por que a tensão, por que a gente usa condução reversa em malhas de 0,8 volts, em malhas que tem 1,2 volts, e por que essa técnica de condução reversa ela não danifica a placa? Porque mesmo que você está colocando uma tensão ali de 3 volts, a corrente que sai é uma corrente limitada. Ou seja, é só praticamente tensão que está medindo. É o consumo da tensão e não da corrente elétrica. Você pode pegar a sua fonte de bancada e colocar ela em 32 volts. E não colocar tensão nenhuma. Certo? Simplesmente não vai haver fluxo de corrente. Por exemplo, se você pega um short killer, quem vai dissipar o componente é a tensão ou é a corrente? Quem danifica a malha é a corrente, pessoal. 21 amperes de corrente na cabeça do capacitor que está com problema, que está em curto-circuito. Essa corrente elétrica ela vai fulminar aquele capacitor de uma forma tal
por conta do fluxo de elétrons que está sendo disparado ali naquela corrente, naquela malha, certo? Inclusive, se a gente deixar por muito tempo o short killer, ele pode causar fuga de corrente ou curto-circuito em outros componentes que estão na linha. Beleza? O fluxo é tão alto de corrente elétrica que força outros componentes e pode danificá-lo. Se a gente tivesse injetado com short killer só tensão, ele conseguiria destruir o curto? Não. Certo? Então fica aí a explicação para você o porquê que condição reversa não danifica outras linhas. Porque a tensão ela é, né, consumida, porém a gente está medindo tensão, a gente está medindo queda de tensão. E praticamente a corrente é quase zero. Não vou dizer que é zero, provavelmente deve ser 100 miliamperes. Eu nunca medi a corrente, né? Eu vou até fazer uma medição, achei interessante a pergunta. E eu vou fazer uma verificação com 2 multímetros para ver qual é a corrente elétrica que passa em uma posição reversa. Beleza? Mas pode sim analisar tranquilamente, cara. Condição reversa você pode analisar qualquer malha. Condição reversa a gente usa para medir qualquer coisa na placa. Não vai danificar nada. Ok?